Pois é, a gente vai encerrar falando sobre a reprovação de contas da gestão Pérez, a dobradinha, né? Os 2 anos reprovados do Pérez, 2 anos de gestão, 2 anos reprovados as contas. Mas vamos falar então também de Ricardo Oliveira, gente, porque a gente tá falando tanto de o Santos não poder contratar, só que mais uma vez chega mais. É como se fosse as estações do ano, né? Chega uma certa estação do ano, a gente fala de Ricardo Oliveira voltar ao Santos, e chegou a estação do Ricardo Oliveira voltar ao Santos agora. Ricardo hoje está com 40 anos, gente. Ele fez aniversário agora em maio, tem 91 gols com a camisa do Santos, é bicampeão paulista em 2015 e 2016. Teve uma grande identificação com a torcida, né? Toda aquela provocação com o Palmeiras. E em 2020 ele entrou em campo só uma vez, durante um jogo do Atlético na Sul-Americana, e foi dispensado, né? Não está nos planos do técnico Jorge Sampaoli, técnico do Galo hoje. Eu vou ser curto e grosso, assim. Gabriel, vale a pena trazer? Se pudesse, né, claro. Olha, no atual elenco eu não vejo a menor necessidade. Tudo, se você negociar o Uribe, beleza, já é. Se negociar o Uribe e contratar o Ricardo Oliveira sem custo, né? Porque ele já pode deixar o Atlético de graça por dívidas, né? O Atlético não tem bastante dívida com ele, já pode entrar na justiça e pedir a rescisão do contrato, como informou o Bruno Gilfrida e o Renato Cury hoje cedo. Então, para mim, eu não acho que seja a solução dos problemas. Eu não acho que valha. Claro, ele é um líder, ele é um ídolo, mas se eu fosse o gestor do Santos, eu não contrataria o Ricardo Oliveira. Curto e grosso, Bruno Gilfrida, você traria? Olha, eu traria, porque eu acho que o Ricardo Oliveira é um jogador que se cuida muito mais do que muitos jogadores jovens que estão aí buscando espaço. Vou citar um caso de um jogador que é poucos anos mais jovem, mas que é um caso completamente oposto. O Bryan Ruiz é um jogador de Copa do Mundo que chegou ao Santos e ele não consegue jogar. Não consegue. Tá no resort, né? Quando jogou, não mostrou condições físicas, mostrou muita dificuldade para se adaptar. E o Ricardo Oliveira eu vejo como o oposto disso. Tudo bem, tem 40 anos, mas na minha humilde opinião, a chegada de um jogador do peso do Ricardo Oliveira, com a experiência, liderança, comando de vestiário, conhecimento do clube que vive um momento difícil, tudo isso que o Ricardo Oliveira traz na bagagem, além do faro de gols e da vontade de estar no Santos, porque a nossa apuração, minha e do Renato Cury, é que tem outros clubes interessados no Ricardo Oliveira, mas que ele abriu mão de parte dos salários das propostas que ele recebeu para vir para o Santos, caso o Santos resolva essas pendências na FIFA. Então, é uma vontade dele estar no Santos. Eu acho que a contratação do Ricardo Oliveira seria muito bem-vinda. Claro que hoje ele não é mais aquele Ricardo Oliveira, né, de 5 anos atrás, de 4 anos atrás, aquele Ricardo Oliveira bicampeão paulista, que fez gols e gols na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro, quase foi campeão brasileiro, quase foi campeão na Copa do Brasil, ao lado do Robinho foi um dos grandes destaques daquele time, Lucas Lima, Giovani, o Gabigol, mas ele traz, a única coisa que mudou daquele Ricardo Oliveira para o de hoje é provavelmente a condição física de um cara que já está 4, 5 anos mais velho, mas o resto continua o mesmo, né? Você continua com um cara experiente, um cara que é um líder, um cara que sabe segurar bem as crises no vestiário. Então eu acho que os prós do Ricardo Oliveira são maiores do que os contras. E essa história do Ricardo Oliveira é até curiosa, porque em 2017, no fim de 2017, quando o Pérez assumiu a presidência do Santos, ele estava em fim de contrato, né? E ele estava disposto a permanecer no Santos. Ele queria um contrato mais longo, um contrato de 2 anos, 2 para mais anos. E o Pérez ofereceu só 1 ano de contrato e bateu o pé que não valia a pena dar um contrato maior para ele. E desde então, 2018, 2019, como o Léo falou antes, o nome do Ricardo Oliveira é sempre especulado todos os anos no Santos. O Pérez não superou o ex, né? Essa que é a verdade. Exato. E o curioso também é que ano passado o Sampaoli praticamente implorou pela contratação do Ricardo Oliveira praticamente o ano inteiro. E hoje que ele tem o Ricardo Oliveira à disposição, ele faz o quê? Abandona o cara, afasta o cara e deixa ele livre no mercado. É curioso. Eu não consigo explicar, tá? Eu não consigo explicar, mas eu acho bom que a gente tem aqui 2 pontos já no podcast, o Gabriel contra e o Gilfrida a favor, porque mostra bem como a torcida também tá dividida, porque a gente abriu lá no Globoesporte.com, lá no GE Peixe, Peixe, nosso Twitter, com informações do Globoesporte.com sobre o Santos, e na enquete lá falando se ele deveria voltar, 45% dizem que sim,
e 55% dizem que não. Mas nos próprios comentários, a galera não é unânime, né? A galera não tem essa certeza que ele deve voltar. Eu, particularmente, tenho minhas dúvidas, tá? Ele tem 40 anos, é um cara que tá mais velho, mas assim, quando você olha o começo de 2019 do Ricardo Oliveira, por exemplo, no Atlético, fez gol a rodo, fez muito gol, sabe fazer gol, né? Só que a questão é, vai conseguir jogar? Chega para ser titular, por exemplo, Gilfrida? Então, mas aí a gente tem uma questão, né? O reserva hoje do Santos, na posição do Ricardo Oliveira, é o Uribe, que não tem um salário baixo, muito provavelmente um salário maior do que o Ricardo Oliveira aceitaria para jogar no Santos, nas condições que ouvimos ontem. E ele está ali. Então, será que não seria melhor você negociar o Uribe, tentar vendê-lo, tentar emprestá-lo, alguma coisa assim, para abrir espaço para o Ricardo Oliveira? Esse foi até o argumento do Luiz Felipe Longo, um dos seguidores aqui que respondeu à enquete. Ele diz, o torcedor que tem o Uribe no banco e diz que Ricardo Oliveira não é prioridade, merece o colombiano. Porque o Ricardo Oliveira, muito provavelmente, vai ser titular. E mesmo se não for titular, você não vê o Ricardo Oliveira reclamando na imprensa, no Atlético. E o Atlético Mineiro nem é um clube que ele tem identificação. É um clube ele treina muito, né? Treina muito mesmo. Ele treina muito, sempre treinou. Nunca vou esquecer dos vídeos do Ricardo Oliveira subindo montanhas, correndo durante as férias. Não, assim, isso é verdade. Dedicado, ele é muito dedicado. Ele é muito dedicado. Muito dedicado. É um cara que teve poucas lesões quando esteve no Santos. Eu não sei agora o boletim médico completo. O boletim médico completo dele nos últimos meses, no último ano, porque não acompanhei. Mas o Ricardo Oliveira, por onde passou, sempre fez muitos gols. E eu acho que a identificação dele com o Santos, tudo que ele tem a oferecer, seria muito bom para o Santos hoje. Eu acho que é bom lembrar, Gilfrida, que no final do contrato dele, teve muito time grande brigando pela contratação dele. Teve Corinthians interessado, aí ele acabou indo pro Atlético, onde ele acabou fazendo gol, São Paulo. Assim. E isso assim, se a gente for pensar, fazem 3 anos, ele já tava com 37 anos. Ou seja, fazer gol, todo mundo sabe que ele sabe fazer, né? Então, acho que a questão mesmo é a questão financeira, né? Não adianta nada você trazer mais uma opção pro ataque, por exemplo, e deixar o meio um pouco mais desguarnecido agora com a perda do Evandro e talvez com a perda do Giamota, né? Acho que essa que é a grande questão, é o Santos tentar equilibrar essa balança aí, e até o que o Eduardo Lima fala aqui também participou com o hashtag #GSantos, que ele fala que um atacante como o Ricardo tem que ser contratado, que a questão é se ele ainda tem capacidade técnica, claro, técnica não, física ainda, por causa da idade, mas que o Santos precisa fazer gastos mais responsáveis. Acho que o torcedor está cansado de gasto irresponsável, né? Você deve estar pagando um caminhão de dinheiro pro Uribe estar no banco há 1 ano, sem fazer um gol sequer pelo Santos, e aí você perde a chance de trazer o Ricardo Oliveira, que fará gols, mesmo com 42 anos, 45 anos, e não traz porque não tem dinheiro, né, Gabriel? Sim. Só para completar a minha opinião do porquê eu sou contra uma possível volta do Ricardo Oliveira, eu acho que a história que ele tinha pelo Santos, eu acho que já foi encerrada. Eu acho que uma volta dele hoje tiraria espaço dos garotos da base. O Sacha também vem muito bem nos últimos anos. O Caio Jorge aí crescendo, o Caio Jorge, enfim, ganhando chances com o Gesualdo, o Yuri Alberto, mesmo se não permanecer, ele já vinha ganhando mais minutos. O Uribe é aquele caso, né? O Uribe eu também acho que tinha que ser negociado. Não sei se o Ricardo Oliveira seria o nome certo, mas claro, se fosse um reforço de graça, não ganhando tanto, não recebendo tanto salário, recebendo menos que o Uribe, por exemplo, eu acho que seria óbvio que seria benéfico para o Santos você ter um cara como o Ricardo Oliveira, como o Gilfrida já destacou, é um cara que tem muita moral no vestiário, tem muita moral no clube. Então eu não sei se dá para dizer que ele faz gol a rodo, porque eu não sei as condições dele atualmente, né? No Atlético ele começou a temporada bem no ano passado, mas depois o restante do ano dele não foi tão bom. Então teria que ver como é que ele se encaixaria nesse perfil do Gesualdo, né? Porque o Santos hoje ele joga com um centroavante mais móvel ali. O Sacha se mexe mais, não é um centroavante paradão que nem ele. Teria que mudar a forma de jogar para encaixar o Ricardo Oliveira nesse time.